Pois é, e agora eu retomo com o Dávila, porque o Dávila encerrou o último comentário dele dizendo que a aprovação do PL da anistia poderia ser o início de um processo, seria um ponto importante, um ponto de extensão nesse cenário que a gente tem observado, poderia iniciar, né, um período de pacificação entre os poderes da República. Mas também tem quem aposte no cenário contrário, né? Que vá no sentido oposto, né, Dávila? Há quem diga que, se esse projeto for aprovado, certamente seria judicializado e há um entendimento de algumas pessoas que a Suprema Corte Brasileira poderia derrubar a aprovação, derrubar essa medida, e aí sim nós observaríamos um processo em que a corda ficaria ainda mais esticada, as relações mais esgarçadas. E aí, qual seria a reação do Congresso Nacional? Não sabemos, mas que há projetos que estão na gaveta, que poderiam ser pautados com o objetivo de emitir uma sinalização para o Judiciário, tem. Caniato, precisamos olhar duas vertentes importantes dessa aprovação, se for aprovado, o projeto da anistia. Primeiro, o placar pesa muito. Se for uma goleada de 7-1, dificilmente haverá clima para entrar com uma ação, porque isso vai criar uma tensão que pode justamente caçar o poder absoluto do Congresso Nacional em aprovar uma anistia. É uma coisa contra a corporação legislativa. Isso tem um peso enorme. E provavelmente, se alguém entrar com uma ação dessa, vai ser punido internamente. Certamente será punido. Não vai poder receber mais as suas emendinhas, vai ter dificuldade para apresentar projeto, vai ter retaliação interna, porque isso é, na verdade, uma forma de contestar a soberania do Poder Legislativo de decidir um assunto tão importante como a questão da anistia. Então, isso tem um custo para o parlamentar. E o placar importa, porque se for uma goleada de 7-1, haverá muito voto dissidente da base governista. Portanto, entrar com uma ação contrária até pessoas da base governista que votaram a favor, isso tem um custo muito grande politicamente. Então, eu entendo que a chance de judicializar um tema desse, se for uma vitória estrondosa, é pequena. Mas vamos passar para o segundo cenário, o seu cenário, que haveria uma judicialização. De novo, o tamanho da vitória importa, porque se o judiciário usar isso como uma questão de honra e declarar inconstitucional a aprovação da anistia pelo Congresso Nacional, vai aumentar severamente a tensão entre os poderes. E aí, a caixinha de projetos hoje que estão na gaveta do Congresso Nacional para cercear a liberdade do judiciário pode ser colocada em votação. E daí tem várias medidas, até das mais simples, como nós já vimos, pelo menos parte do Congresso ter unanimidade em torno da votação, que é o fim das medidas monocráticas, até limitação de mandato de ministro Supremo, até revisão de decisões do Supremo no Congresso Nacional. Aí tem uma porção de medidas que poderiam ser implementadas. Isso aumentaria muito a tensão entre os poderes. Então eu entendo, sim, é possível um caminho de aumento da tensão entre os poderes, porque se um poder perder completamente a sua capacidade de autocontenção, o que você tem é uma escalada constante. Por outro lado, eu entendo que uma votação, uma vitória com grande margem no Congresso Nacional, no projeto da anistia, pode começar ali a diminuir a pacificação. E por último, não podemos esquecer que na cabeça da esquerda é sempre a dualidade a melhor coisa possível para disputar uma eleição. Na verdade, o Lula versus Bolsonaro, ou Lula versus alguém lá indicado pelo Bolsonaro, parece um cenário melhor do que começar a aparecer moderados no Senado, no cenário político. Então, eu entendo que tudo mostra a crer que se a anistia for aprovada no Congresso Nacional, poderá sim escalar, mas eu acho que hoje o cenário mais provável é que essa anistia vai ser aceita.
Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque: a oposição, vários partidos de centro e também da oposição negociam apoio de várias siglas para votar o projeto de lei da anistia. E nós trouxemos, inclusive, a informação que Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, já teria o entendimento de que deve liberar os parlamentares da sigla para que votem o PL da anistia como acharem melhor, né? Seguindo as suas convicções. Não haverá aquela orientação oficial do partido. Vamos votar a favor da anistia, vamos votar de forma contrária. Não terá isso. Os parlamentares poderão votar da maneira que quiserem. Agora, Beraldo, puxando essa reflexão, essa análise do Dávila, o PL da anistia aprovado tende a pacificar ou tensiona ainda mais a relação entre os poderes? Quais aspectos podem mexer com a maneira como os poderes encaram a aprovação do PL da anistia? O Dávila trouxe a percepção de que, a depender do placar, ficaria inviável a judicialização do PL da anistia junto ao Supremo Tribunal Federal. Outros aspectos precisam ser considerados? Eu queria fazer um complemento a essa fala do Dávila. Dávila, a gente precisa lembrar que em 2019 o presidente Michel Temer emitiu um indulto de Natal, que é uma prerrogativa do presidente da República, o chefe do Poder Executivo. E esse indulto foi declarado inconstitucional. Se não me engano, pela primeira vez algo dessa natureza aconteceu, e o indulto do presidente Michel Temer ele foi invalidado pelo Poder Judiciário. E não houve reação. Se nós formos bem claros, ali houve a interferência de um poder no outro de forma muito objetiva e direta. A alegação era que o indulto, no entendimento da Corte Suprema, não poderia beneficiar a autores de crimes de corrupção, peculato, etc. Só que aí nós temos na mesma Corte, passado o tempo, corruptos, pessoas que cometeram peculato, não só cometeram, mas confessaram tê-lo feito, corruptos que devolveram o dinheiro fruto do crime. Essas pessoas se livraram dos seus processos e estão aí livres, leves e soltos. Então, o desequilíbrio está estabelecido e eu, sinceramente, não acho que hoje a moral de nenhum poder para querer brigar com o outro, porque tudo parte do pressuposto de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, cada um tem o seu interesse. Se negociar bem para que os interesses mais imediatos sejam atendidos, eles passam por cima de qualquer convicção que deveria ser da natureza do homem político, daquele que se dispõe a trabalhar pelo país a partir da política. Então, eu fico muito descrente de uma reação firme, como você citou, Dávila, eventualmente a votação do projeto que acaba com as decisões monocráticas e tantas outras coisas que já deveriam ter sido alvo de discussão no parlamento, mas ficam aí dentro dessa cesta de assuntos que ninguém quer tocar para não criar algum tipo de constrangimento pessoal porque tem algum problema, tem alguma dependência de outro poder. Então, é mais um sinal para mim dessa falência institucional do Brasil, Canhato. Antes do Mota, eu acho que o Dávila quer fazer um complemento a essa fala do Beraldo, só um contraponto. Vai lá, Dávila. Não, rapidamente, a fala do Beraldo está correta, por isso que eu digo da importância do placar. Michel Temer foi, infelizmente, um dos presidentes mais impopulares da história do Brasil. Daí essa história do judiciário truncar. Mas pegar um outro exemplo. O Lula, no apogeu da sua popularidade, quando estoura o mensalão, ninguém tem coragem de colocar em votação nenhum processo de impeachment, porque a popularidade blinda de uma ação política. Nós não podemos esquecer que essas ações são todas políticas.
E só aconteceu com Dilma quando ela começou a derreter politicamente. Enquanto ela tinha popularidade, todo mundo estava ali, a pedalada fiscal, mas ninguém entrava com um processo de impeachment. Por que isso? Para ilustrar que quando as decisões são políticas, o tamanho da vitória, ou da popularidade, ou da impopularidade, pesa muito nessa decisão. Então, você colocou corretamente a decisão de Michel Temer e o Supremo. Por quê? Porque ele era um presidente impopular, apesar de ter aprovado um monte de reforma importante para o país. Se tivesse 80%, 75% de popularidade, eu duvido que o judiciário faria isso. Então, por isso que eu disse que o peso do placar é muito importante para saber se a judicialização pode avançar ou não. Pois é, quem contestou, só relembrando esse episódio que o Beraldo relembrou, quem contestou a medida tomada por Michel Temer foi a própria PGR. Foi a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, à ocasião, que fez essa contestação junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, mas retomando as nossas análises sobre a possibilidade de tensionar ainda mais a relação entre os poderes, ou se de fato a aprovação do PL da anistia vai pacificar a relação entre os poderes da República, Mota, também queremos ouvir a sua análise, seu ponto de vista. Estou vendo que você está com um sorriso de canto de boca, aquele sorriso meio irônico. Vem coisa boa por aí, né? Eu quero fazer uma sugestão ao Felipinho, nosso produtor. Eu não sei se ele vai gostar. É a criação de um placar aqui. É um placar do amor. É um placar para a gente só registrar as ocasiões em que eu e o Dávila discordamos. Porque eu sou mais cético, mais amargo, pode-se dizer assim. E o Dávila tem uma verve mais otimista, mais... Eu acho que isso é uma coisa de personalidade, né? Eu acho que tem menos a ver com a análise e mais a ver com a disposição. Esse placar, quando ele for criado, ele já começa com 1-0 para o Mota, né? Porque foi a história da denúncia da PGR. E agora eu vou dar um outro palpite aqui que vai na direção oposta do Dávila. E aí daqui a pouco, nós vamos ver como é que esse placar fica. Eu acho que se qualquer projeto de anistia for aprovado no Congresso, ele será derrubado judicialmente. A minha aposta é que ele não dura nem 48 horas. E a minha aposta é que o Congresso não vai fazer nada. E esse projeto vai naufragar. Eu não vejo, quando a gente olha para o Congresso hoje, eu não vejo disposição do Congresso de avançar na discussão da sua independência de uma forma que ele não fez até hoje. O Congresso já teve inúmeras chances de fazer isso. E o Congresso nunca teve apetite para avançar nessa disputa. Exceção feita a meia dúzia de deputados e senadores que, com risco do seu mandato, com risco da sua liberdade, sobem na tribuna e colocam pingos nos is. Mas a grande maioria é a turma do veja bem, olha só, vamos conversar, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, antes de dar opinião fica olhando para o lado para ver qual é a opinião da maioria. O fato é que a independência dos poderes saiu do trilho no Brasil. A gente pode discutir qual foi o marco inicial disso, né? Tem vários acontecimentos aí. Eu acho que eu estou no grupo que diz que foi no fatiamento do impeachment que as coisas saíram do rumo, mas há vários outros episódios, há excesso de episódios. Agora o mundo está conhecendo esses episódios que aconteceram no Brasil. Eu tenho certeza que vai ser fonte de infinito espanto para pessoas que consideravam o Brasil um modelo de democracia, que apreciavam a luta dura que era travada aqui contra o totalitarismo, vão se surpreender. Agora, eu só peço, então, ao nosso colega Felipinho, pense na minha ideia, crie um placar aqui, vamos mantendo a contagem, porque a minha aposta é essa. Se essa anistia sair, ela não vai durar muito tempo.
Pois é, então eu passo a palavra para o Dávila para trazer também o ponto de vista em relação a essa análise feita pelo Mota e essa sugestão dele. E é bom, inclusive, para a gente deixar claro para o nosso público que aqui é assim, não tem tema proibido, a gente fala de absolutamente tudo e muitas vezes os nossos comentaristas concordam com várias coisas e muitas vezes discordam. E quem ganha é justamente o público, né? Acaba observando e acompanhando debates e análises com pontos de vista tão diferentes. Vai lá, Dávila. Não, com certeza eu acho ótima a ideia do placar, porque mostra que o debate bom é esse, é que você consiga ver as coisas de ângulos distintos sobre o mesmo tema. E o Mota, muito mais cético do que eu, muitas vezes, eu acho que ele tem razão do jeito que ele interpreta, não acho que não tem certo e errado. O que eu sempre acredito é que em algum momento vai ter um clique nessa turma que escalar não vale a pena porque todo mundo sai perdendo. É uma espécie de guerra nuclear. Todo mundo tem a bomba nuclear, mas ninguém quer usar. E no dia que precisar usar, você, na verdade, se autodestrói também. Eu acho que em algum momento vai começar a cair a ficha dessa turma. Interessante que nesse projeto da anistia começa a ter algumas dissidências de peso. Nós temos um ministro do governo, Múcio, dizendo que a desproporcionalidade de algumas penas realmente existiu. Você tem o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Então não são dissidências do baixo clero. E isso é algo importante. Começa a mostrar uma sinalização de que alguns temas não vale a pena tratar tudo como um tudo ou nada. Mas eu concordo com o Mota, pode ser que um fio desencapado, mesmo com uma vitória estrondosa da anistia no Congresso Nacional, possa judicializar isso no Supremo. E o Supremo, como está nessa pilha total de transformar qualquer coisa numa enorme crise, pode abraçar aquilo e falar assim, é isso aí, vamos declarar a inconstitucionalidade disso. Bom, aí vamos ver o que vai acontecer. Entendo que a escalada vai ser grande. E uma outra coisa, não é só o tamanho do placar, é o tamanho também da crescente impopularidade do presidente da República. E o Mota, o seu ceticismo, sabe muito bem que presidente, quando começa a ter a popularidade a derreter, o Centrão é o primeiro a desembarcar. Pois é, temos 2 anos por aí. Agora, o Beraldo talvez, aparentemente, aqui, quando a gente olha para os 3 comentaristas, ele está no meio. Não sei se o posicionamento dele vai ficar entre o Mota e o Dávila, ou se vai pender para um dos 2 lados. Agora, é importante destacar o ceticismo do Mota, mas também essas projeções e apostas que o Mota faz sobre a maneira que o Congresso deve se comportar, a depender da aprovação ou não do PL da anistia e se esse caso vai ser judicializado ou não. E aí eu volto um pouco naquilo que você falou, analisou de forma en passant, né? Porque há tanto medo de escalar? Por que os nossos congressistas ficam com receio de pautar projetos que envolvam o judiciário? Porque, assim, opções tem. A gente já falou sobre inúmeros projetos que poderiam servir como um freio contrapeso, mas eles não usam esses projetos. Renato, eu vou agora me pronunciar como um deputado do Centrão. O Mota tem toda a razão, mas é impossível discordar do Dávila. Então, o ponto é o seguinte, Caniato, é claro que no Brasil de hoje nós não podemos dizer que uma decisão tomada pelo Congresso será respeitada, será tornada efetiva. Por quê? Porque a gente já viu vários exemplos em que as prerrogativas do Congresso Nacional foram atropeladas e a reação foi bastante tímida. Nós tivemos alguns casos, num passado recente, em que a Corte Suprema Brasileira se manifestou sobre temas que estavam sendo discutidos ou que eram prerrogativa do Congresso discutir, decidir ou não decidir, mas a Corte atropelou o Congresso, atropelou o Poder Legislativo e tomou decisões por conta própria. E o que aconteceu, Caniato? Sinceramente, nada, porque a dinâmica
continua sendo a de ter parlamentares que cada vez mais, olha, depois daquele momento único em 2018, onde tivemos no Brasil uma maioria de votos de opinião, em que políticos tradicionais perderam força, muitos sequer conseguiram se reeleger ou eleger seus filhos, sobrinhos e por aí vai, como a gente vê acontecendo historicamente no Brasil. Depois daquele momento, em 2018, nós estamos vendo de novo o fortalecimento impressionante do conhecido voto de máquina. O que é o voto de máquina? É o político que usa o dinheiro público, não o fundo eleitoral, mas o dinheiro público, do investimento público, do custeio público, para que esse dinheiro seja gasto conforme os seus interesses. Isso acontece através do direcionamento de emendas, através da ocupação de cargos na administração pública e por aí vai. Então, quando o principal objetivo de uma maioria de parlamentares é ter dinheiro público nas suas mãos para que ele gaste como lhe convier e não como convier ao Brasil, aí você já tem primeiro a dependência do poder executivo. E quando você tem algum problema com o judiciário, o que aconteceu com as emendas agora, é sempre um trabalho para poder acomodar e resolver as diferenças. Mas não resolver as diferenças ficando firme no seu posicionamento, fazendo concessões, porque ninguém quer abrir mão do dinheiro em troca de defender as suas ideologias, as suas convicções políticas, as ideias que os levaram a serem eleitos, aqueles que são eleitos por causa de suas ideias. Então, estamos vivendo esta crise institucional, Canhoto, justamente porque os interesses que prevalecem não são os interesses públicos. E quando a gente, só para finalizar aqui, e falar esse medo de peitar o judiciário, é porque nós temos um número enorme de parlamentares que devem à justiça ou têm causas sendo discutidas na justiça. Temos inúmeros parlamentares que eles não estão numa situação de fragilidade na justiça, mas o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, a sua tia, o prefeito que ele precisa para se reeleger. E aí os interesses todos vão se manifestando e ele usa isso como moeda de troca. Vai lá no gabinete, pede audiência. Ora, Vossa Excelência, pois é, estou aqui para falar daquele caso. Veja, olha, quero lhe tranquilizar também. Este assunto aqui, que pode ser um constrangimento para o senhor, pode ficar tranquilo que nós não vamos votar isso no Congresso. É assim que é o Brasil que funciona, Canhoto. E a gente se ilude, achando que temos ali uma maioria de pessoas realmente comprometidas com as coisas que fazem parte aqui das nossas agonias. Infelizmente não é assim. Seguiremos atentos a essas movimentações.